Olá, meus alunos, bom dia. Estou aqui gravando a aula de História. Neste trimestre, nós aprendemos sobre cidades, como surgiram, né? Quais são os problemas de uma cidade, quem convive numa cidade. E hoje, na página 227, nós vamos estudar sobre os problemas e desafios das cidades ao longo da história. E aqui está falando que viver na cidade é um desafio de convivência. Por quê? Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma situação financeira. Então, para você conviver com tudo isso, às vezes traz conflitos dentro da cidade. Nós estamos vivendo aí uma pandemia. Eu não sei se você está acompanhando essa reportagem ou se você está vendo as pessoas da própria sua família comentar sobre a situação que nós estamos vivendo. Isso aí é bem claro com o assunto que nós estamos estudando hoje. Por quê? Nós estamos vendo aí os prefeitos, né? Cada um querendo fazer recursos, né? Estratégia para que essa pandemia não cresça. Mas o que acontece? A divergência de pensamento dos moradores das cidades. Uns são a favor, os outros são contra. E fica naquela bate-boca, aquela briga política, aquela coisa horrorosa. Então, isso aí é um desafio, né? Isso aí é um dos desafios que os moradores têm por ser uma cidade, por ter um líder que é o prefeito. Então, antigamente não era diferente. Antigamente também existia divergência de pensamento. Por isso que é democrático. Cada um pensa de uma forma, ninguém é obrigado a pensar igual. E nas cidades antigas, né, os tempos antigos, também existiam divergência. Por quê? As cidades eram formadas de imigrantes. Então, vinha gente da Bolívia, vinha gente da Venezuela, vinha gente da Síria. Hoje nós vemos aí os chineses que estão vindo também para o Brasil, para as nossas cidades. Então, cada um tem o seu costume, cada um tem o seu modo de vida. E você conviver com isso tudo é complicado. Os desafios para a boa convivência se tornam muito maior. Por quê? Porque você tem que conviver com a diferença do seu vizinho. E no acesso às diferenças econômicas da população no seu acesso de serviço básico, como saúde, educação, transporte e lazer. Existe a diferença porque uns pagam planos, estudam em escola particular, os outros já utilizam transporte público, já trabalha com escola pública, já usa o SUS. Então, existem diversas maneiras de conviver com isso. E um exemplo que o livro está dando aqui ocorreu no Rio de Janeiro. As pessoas lá do Rio, eles se revoltaram com o preço do bonde. O bonde é o que faz o papel do ônibus. É um transporte coletivo. E as pessoas lá, elas acharam que estavam pagando muito pelo transporte. Então, eles se uniram, foram para a Praça do Chafariz, né? Lá o Largo do Chafariz, e começaram a protestar contra a passagem, contra os desempregos, e querendo moradia. E essa manifestação começou a virar um problema. Por quê? As pessoas, ao invés de se manifestar, gritar, né, levar cartazes, não. Eles começaram a arrebentar os trilhos do bonde. E essa revolta foi chamada de Revolta do Vintém, como ela ficou conhecida naquela época.
e começaram a saquear os armazéns, né? O que é armazém? São os supermercados hoje, antigamente chamava-se armazém. Fecharam as ruas, então ali eles protestaram de maneira assim desorganizada, né? Porque quebrando, roubando, arrebentando rua, isso não é legal. Então, para vencer esses desafios, na página 228, é preciso planejar e fazer com que a cidade seja justa, onde todos possam ter saúde, educação, emprego, moradia e lazer, e conviver melhor no espaço da cidade. Como que uma cidade pode ter tudo isso? Hoje nós temos aí a nossa cidade. A saúde tem o SUS. Aquele que não pode pagar particular, ele tem um hospital que ele vai, ele é atendido sem cobrança, porque é o governo que o mantém. Nós temos a educação pública. Na educação pública, a criança, ela vai para a escola e ela tem ali, além do ensino, ela ganha comida, ela ganha uniforme, ela ganha material escolar. Todos os dias ela tem alimentação, tem uma fruta, muito bem organizado a escola pública. Temos o emprego, né? Que tem o serviço público, as pessoas que passam concurso, tem o comércio, tem várias formas de emprego. Moradia, cada um faz a sua, né? O governo de vez em quando faz aí Minha Casa Minha Vida. E o lazer são as praças, são os parques, o zoológico, que é o que o governo oferece para o lazer da cidade. Então, esses são os desafios de uma cidade. Na página 228, na trilha do tempo, está dizendo que existem várias fontes históricas onde a gente pode pesquisar sobre as vidas, né? Sobre a maneira que as pessoas viviam no passado. E nos permite entender um pouco mais. Então, aqui, nesse quadrinho azul, tem um pedaço, um trecho de uma carta que o Caminha relata sobre a vida dos indígenas. Ele escreve assim: a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura nenhuma, nem estimam de cobrir e de mostrar as suas vergonhas. É nisso tem tanta inocência como em mostrar o seu rosto. Ele está falando sobre a pele do índio, sobre o tipo de nariz que o índio tem, que eles andam nu, sem vergonha. Por quê? É inocente. Da maneira que a gente anda, coloca o rosto em tudo quanto é lugar, eles andavam nu, para eles era uma coisa normal. Por quê? Era a convivência deles naquela época. Hoje, a vida mudou muito dos indígenas. A gente vê aí indígena usando internet, os índios com roupa, né? As transformações foram acontecendo, construindo casa. É muito diferente a vida dos índios do passado com a vida dos índios hoje. Apesar que ainda existem tribos que tentam manter as tradições, né? E também não é somente através da escrita que a gente pode conhecer as histórias do passado. Através de figuras, de pinturas, né? Porque naquela época não tinha muito retrato, então os artistas, eles pintavam as cenas. E aqui existe uma índia, dentro desse quadro aqui, é uma mulher guarani civilizada. Ela se vestiu para ir numa missa. E ela se tornou um quadro. A pessoa viu, né?
se interessou e pintou a fotografia daquela índia. Então, a pergunta aqui está perguntando se é correto, se essa forma que a Índia está vestida aqui é a mesma forma que Caminhas escreveu na carta. Existe diferença? Lá ele fala que os índios andavam nus, mas só que aqui a Índia, ela está vestida. Então, a resposta você vai colocar se é correto ou se é falso. E por que existe essa divergência aí? Na página 229, tem o dever de casa, que você vai escrever o que está dentro dos retângulos, nos espaços. E no número 1 aqui, está falando sobre o Zumbi. Quem foi o Zumbi dos Palmares? A tia vai explicar porque aqui você teria que pesquisar com seus amigos e com a professora. Então, eu vou te explicar quem foi Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, ele é pernambucano. Ele nasceu em Alagoas. E ele foi o último líder dos quilombos. Foi o maior quilombo que já existiu. Ele foi o líder. Ele, o que ele fazia? Ele defendia os negros, os escravos. Por isso que hoje a gente vê aí, até em Volta Redonda, tem lá, né, a parte dos negros que se chama Zumbi dos Palmares, porque ele é reconhecido. Ele era pernambucano, né? Ele era um líder quilombola. Lá atrás, semana passada, nós estudamos sobre os quilombos. O que eram os quilombos? Era onde os negros, né, os escravos se escondiam. Saíam das fazendas onde que eles eram os escravos e iam para os quilombos. E esse foi os maiores quilombos que teve, que era vários escravos em liberdades. Então, ele era o líder, ele lutava, ele corria atrás para aquelas pessoas não voltarem a ser escravas. Essa é a resposta, quem era o zumbi. Era aquele que lutava pelos escravos, pelos negros. Número 2, você vai responder a origem da comida que você come com a sua família. Na página 231, você agora vai praticar, você vai marcar a resposta certa. O que é isso aqui? É o resumo do conteúdo que nós estudamos. Você vai responder e vai marcar e vai mandar para mim. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar no WhatsApp, que a tia está pronta a te atender. Tá bom? Beijos.